Bom dia, Igreja Presbiteriana de Botafogo. Nós estamos hoje no domingo 8 de agosto de 2021. Já passamos da metade do ano, continuamos aqui nos nossos encontros estudando a Bíblia. Eu vou pedir que você justamente tenha a sua Bíblia juntinho de você, porque nós vamos começar a nossa lição estudando e aprendendo um pouco mais do livro de Atos. Hoje nós vamos estar no capítulo 8. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Já te aconteceu em algum momento da sua vida que você teve a sensação de que tudo estava dando certo e de repente algo de inusitado acontece e os planos mudam e as circunstâncias mudam? Já te aconteceu de perceber que os planos que você fez tão cuidadosamente não funcionaram e que o resultado não foi aquele que você tinha esperado naquele momento? Já aconteceu comigo algumas vezes, imagino que com você também. Então, se esse é o caso, essa lição de hoje vai servir muito para mim e para você, que a nossa Bíblia é a regra de nossa fé e também de nossa prática. Com ela nós aprendemos como lidar com tantas situações inusitadas. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Dia de te louvar, de ir à tua casa, de santificar o teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de ler e aprender mais na tua palavra. Guia-nos nesse caminho, Senhor, abençoa a nossa lição hoje, cuida de nós, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então agora vamos abrir a nossa Bíblia. A sua está aí, a minha também está aqui pertinho, e eu vou pedir que você abra no livro de Atos, no capítulo 8, porque hoje nós vamos estudar esse capítulo. E eu quero pedir que você, junto comigo, observe quais são os títulos, existem uns subtítulos nesse capítulo, que começa com a primeira perseguição à igreja. Então, esse é o primeiro título desse capítulo 8. A seguir, se você já conseguiu localizar, nós temos Filipe prega em Samaria. Depois nós temos um outro título, Simão, o mágico. Depois Pedro e João em Samaria. Filipe e o eunuco. Nesses temas específicos que nós vamos procurar buscar lições para o nosso aprendizado hoje, para a nossa vida hoje, porque é isso que a Bíblia faz. Ela nos conta o que passou e nos prepara para o dia de hoje e para o que virá também. Então, nós vimos anteriormente a morte de Estevão. Estevão, que era um dos cristãos mais dedicados, após a morte de Cristo, ele vem a ser apedrejado. Por quem? Por aqueles fariseus, pelos doutores da igreja, aqueles que não acreditavam no Cristo, não acreditaram na missão do Cristo. Mas veja bem, depois que Jesus morreu e ressuscitou, e os apóstolos porque já não eram mais discípulos, já eram apóstolos, depois que os apóstolos recebem o Espírito Santo e falam para todas as nações reunidas ali em Jerusalém, naquele glorioso dia de Pentecostes, muitos creram, mais de 3.000, nos diz a Bíblia. Esse é o princípio da igreja, uma igreja em formação alegre, animada pela boa nova que era saber que Jesus era aquele Salvador tão prometido e esperado, que ele tinha ressuscitado, que ele tinha levado sobre ele todos os nossos pecados. Então, essa igreja nascente, dinâmica, alegre, tem de pronto esse baque do apedrejamento de
um de seus mais expoentes membros, acontece que o resultado de um apedrejamento era que o corpo ficasse exposto, não fosse sepultado, e isso para os judeus era pior do que a sensação de morte em si, porque era preciso que o corpo voltasse ao pó, voltasse à terra, e por isso o sepultamento era tão importante. Mas veja que Deus, que permitiu que Estevão fosse apedrejado, também foi aquele Deus de misericórdia que permitiu que homens piedosos sepultassem aquele santo, aquele mártir, aquele cristão que tinha aceitado morrer por uma verdade que ele não podia conter dentro dele. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, você vai ver no verso 2 que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Sinal de que Deus estava tomando conta dos detalhes. Mas se você segue no verso 3, você vai ver que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere, encerrava-os no cárcere. E esse movimento de Saulo, que era muito zeloso com as coisas da igreja, do judaísmo, ele era um fariseu, ele tinha toda uma formação sólida religiosa, mas ele não tinha ainda encontrado Jesus. Ainda não. E ele assolava a igreja. E esse movimento das forças que eram as constituídas faz com que esses novos cristãos, assim chamados, eles novos convertidos, eles ficassem atemorizados. Claro, eu e você ficaríamos também. E para fugir do cárcere, as pessoas foram se dispersando. Mas quando você recebe uma notícia tão boa, você até pode querer ir para outro lugar, mas você não vai deixar de anunciar essa mensagem. E foi exatamente isso que os novos crentes fizeram. Iam para outros lados, mas iam levando e anunciando a palavra. E por onde eles passavam, eles contavam a alegria que era ter encontrado Jesus. Bem, nesse movimento, nessa situação de fuga, Filipe vai para Samaria. Se lembra que os judeus e os samaritanos não se davam? É claro que eles são da mesma origem, eles vêm do reino unido de Israel até o reinado de Salomão. Com a morte de Salomão, existe uma grande briga interna, os filhos de Salomão acabam se desentendendo e separa-se o território. O reino do norte fica com 10 das 12 tribos de Israel e o reino do sul fica com 2 tribos, Judá e Benjamim. Capital do reino do sul era Jerusalém, capital do reino do norte, Samaria. Se você lembrar das aulas do Antigo Testamento que nós já tivemos, e se não lembrar, é bom voltar a essa história, o reino do norte sofreu vários baques, eles se afastaram da presença do Senhor, eles foram levados escravos antes do pessoal do Reino do Sul e acabaram miscigenando, adotando costumes diferentes daqueles que os seus antepassados pregavam e se diferenciaram. Então, a essa altura, depois da morte de Jesus e mesmo com Jesus, os samaritanos e os judeus não se davam. Quem tinha que viajar para o norte evitava passar por Samaria. Os judeus davam uma volta enorme para não passar ali na capital, em Samaria, na antiga capital do Reino do Sul, agora povo já dominado também pelos romanos, assim como o Reino do Sul.
Mas, de toda forma, você há de lembrar que Jesus estava passando por Samaria, os discípulos foram à cidade e Jesus ficou aguardando e uma mulher veio tomar água e ele pediu água a ela. Lembra disso? Quando Jesus disse, e ela disse a Jesus, como é que você, sendo um homem judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? E Jesus disse, se você soubesse. Você não me daria água de beber, você receberia a água que eu tenho para dar. E você nunca mais teria sede. Lembra disso? Pois então, Filipe vai cair nesse lugar que os judeus não se davam, que não gostavam dos judeus, e ele prega, e o Espírito Santo trabalhando, as pessoas aceitaram aquela mensagem e as multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia e elas se alegravam porque muitas pessoas eram curadas, espíritos imundos saíam de possessos, os coxos andavam, paralíticos, enfim, havia milagres e milagres sendo feitos e as pessoas estavam muito felizes. Então, preste atenção. Às vezes, Deus usa circunstâncias que nos parecem infortúnios para nos levar adiante. Para o progresso, às vezes nós temos que passar por infortúnios. Primeira lição que a gente tem que aprender hoje, e a gente tem que estar atento hoje para os infortúnios que nos assolam, porque algum plano de Deus está em execução. Creia nisso. Veja bem, quando a nossa visão humana acredita que é uma derrota, no plano de Deus o que há é uma grande vitória. Jesus morreu. Que derrota! Mas ele ressuscitou. Grande vitória. Então, é nessa perspectiva que nós precisamos ter sempre o olhar naquele que morreu para nos salvar. Mas também é importante que você se lembre que nós não podemos duvidar dos planos de Deus. Essa é também uma grande lição que nós devemos ter. Bom, o povo de Samaria estava sendo convertido e as pessoas estavam tão alegres e havia uma transformação tão grande na sociedade que essa notícia chegou até Jerusalém. E Pedro e João decidiram vir também a Samaria para impor as mãos naqueles que já tinham sido batizados por Filipe e transmitir-lhes também o Espírito Santo. Mas eu gostaria que você, antes de chegar nesse ponto em que Pedro e João vêm até Samaria, que você prestasse atenção no outro capítulo, outro título do nosso capítulo, é sobre Simão, o mágico. Quem era esse homem? Ele se chamava Simão e se você for ler o verso 9, ele praticava a mágica iludindo o povo de Samaria. Entendeu? Muitas vezes as pessoas fazem prodígios que são mera ilusão, que não são de fato prodígios, mas parecem ser. Esse é o sentido do mágico. Ele não curava as pessoas de verdade, ele não realizava nada de efetivamente positivo, mas ele iludia as pessoas. Então, quando a população de Samaria, quando os samaritanos começam a dar crédito aos discípulos, Simão se chegou também a esse grupo. Não, eu também quero abraçar essa fé e esse conhecimento. E ele chegou até a ser batizado e ele acompanhava Filipe de perto, porque ele queria saber qual era o segredo, qual era a mágica, como é que Filipe podia fazer tantos prodígios.
ele foi batizado, mas ele não se converteu de fato. E aí sim, vem essa notícia de que Pedro e João, que ouvem falar da conversão em Samaria, e eles resolvem ir até lá e orar para que o Espírito Santo de fato movesse aqueles corações. Então, eles vêm confirmar aquilo que Filipe já tinha feito, a pregação da palavra, demonstrar que realmente Jesus transforma. Cristianismo transforma. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma transformação. Eu e você prestamos culto da maneira presbiteriana, mas se nós somos cristãos, nós somos transformados. Nós recebemos no coração essa mensagem maravilhosa. Nós reconhecemos que nós somos pecadores, nós reconhecemos que nós não somos merecedores do sacrifício de Jesus, mas nós somos agradecidos, porque Ele se sacrificou e levou os nossos pecados com Ele para a cruz, para aquela morte horrível, mas Ele ressuscitou. Então, é por essa alegria que o povo, aqueles 3.000 convertidos, os discípulos que se transformavam em apóstolos e também os samaritanos, agora estavam todos sendo acolhidos nesse novo modo de ser. Mas vamos falar um pouquinho de Simão, porque Simão, quando ele vê Pedro e João chegando em Samaria e produzindo ainda mais milagres do que Filipe já tinha feito, que ele já tinha realmente se encantado, ele faz uma proposta. Eu quero que você, que está com a sua Bíblia aberta, olhe comigo o verso 18. Vamos ler juntos? Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Simão estava abraçando o cristianismo para poder receber poder e para poder ser mais influente do que ele já era naquela sociedade. Motivo errado, razão errada, conversão inexistente. Por isso que mesmo os batizados precisam prestar muita atenção. Eu e você precisamos prestar muita atenção sobre o verdadeiro sentido da nossa fé. Por que é que eu sou cristão? Por que é que você é cristã, minha irmã, meu irmão? É porque você reconhece que Cristo morreu por você, que você é pecador. Eu sou pecadora, você certamente também é. E nós reconhecemos isso e reconhecemos o amor de Deus, que foi capaz de dar seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido do cristianismo. Mas é lógico que João e Pedro entenderam com aquele pedido de Simão que ali não havia conversão. E eles então rechaçaram aquela conversa. E se você olhar o verso 21, vejam como a palavra foi dura. Pois não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. É uma fé que vem do coração e do sentir. Não é uma fé usada para se aproveitar de determinadas circunstâncias. E por isso, então, é que Simão é já afastado daquela comunhão,
porque logo se percebeu que ele não era um verdadeiro cristão, que ele não tinha aceitado. Mas vamos parar aqui um pouquinho para tomar mais uma lição. Essa de que a conversão deve ser verdadeira é a primeira. Mas tem também uma outra questão que você deve refletir. Se Filipe, se Pedro e João seguissem as regras daquela sociedade judaica a que eles pertenciam, eles jamais teriam ido a Samaria. Eles jamais teriam ido ali apresentar a palavra. Então foi preciso, primeiro, que houvesse uma sacudida na sociedade, houvesse uma premência, uma situação difícil para que eles deixassem o conforto de onde eles estavam e que eles fossem além. Mas era preciso também que eles deixassem para trás os preconceitos, porque eu e você, e eles naquela época, eram muito preconceituosos. Tem gente que acredita que as mulheres não são iguais aos homens, não devem ter as mesmas oportunidades e direitos. Tem gente que acredita que a cor da pele pode fazer diferença de pessoas e pessoas. Tem gente que acredita que a origem, de onde você vem, qual a sua formação, é capaz de fazer divisão. Cristianismo não faz divisão. Cristianismo é para todos os pecadores, porque Jesus não veio salvar e nem curar os que já eram sãos. Quem precisa de cura e de salvação é quem é doente, quem precisa dessa salvação. E por isso é que essa pregação foi feita em Samaria, e por isso que os samaritanos a aceitaram, e por isso que Cristo quebrou uma barreira. Mais uma das tantas que ele quebrou ao longo do seu ministério, agora já pelo Espírito Santo. Aqueles judeus iam até Samaria para anunciar o verdadeiro evangelho, o cristianismo. Mas é importante que você se lembre disso, e essa é mais uma das lições que nós estamos aprendendo hoje. É que os verdadeiros cristãos, eles têm a obrigação, eles não podem conter essa mensagem maravilhosa no seu coração. É preciso divulgar o evangelho. E é preciso ir além. É preciso passar de Samaria. E é nesse sentido que nesse último título do nosso capítulo 8, você vai ver Filipe e o eunuco. E você vai ler no verso 26 que um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha no deserto. Filipe se levantou e foi. Ele recebeu um comando. Ele não perguntou, mas por quê? Ele não perguntou, mas tem que ser agora? Ele não disse, mas Samaria já não me basta? Ele se levantou e foi. A missão precisava ser cumprida e ele então vai. E esse final de capítulo nos traz uma contraposição com a situação de Simão. Simão teve uma conversão falsa, uma falsa conversão, uma conversão por interesse. Agora nós vamos ver o que acontece com esse eunuco, que era um alto oficial de Candace, a rainha dos etíopes. Ele tinha vindo a Jerusalém para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor em Jerusalém. E ele voltava lendo a Torá, lendo as Escrituras. Então ele no caminho, aquele homem que era um alto oficial de um reino distante, convertido, judeu convertido ao judaísmo, ia lendo as Escrituras e a Torá. E ele lia o profeta Isaías,
lá no capítulo 53, do que hoje é a nossa Bíblia, mas era o texto que ele lia. E Felipe, correndo, chega próximo daquela comitiva e ouve a leitura. E eu vou fazer essa leitura com você, pelo menos numa pequena parte, porque eu quero que você ouça e leia com bastante atenção o que o profeta Isaías estava falando há 500 anos antes daquele momento ali que eles viviam, aproximadamente 500 anos. E ele diz assim, o profeta, no capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Quando foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. E nessa oportunidade, Felipe se aproxima e começa a conversar com o eunuco. E aí nós estamos de volta no relato do capítulo 8. E Felipe, então, pergunta, peço-te que será que entendes? Está lá no verso 30, ou 31, 30 e 31. Felipe pergunta, compreendes o que vens lendo? Eu vou perguntar a você. Você compreendeu essa leitura? Você sabe de quem o profeta Isaías estava falando? O eunuco não sabia. E ele, então, respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Essa é a missão de todos nós cristãos, explicar para aqueles que ainda não entendem esse evangelho maravilhoso. E foi assim que Felipe, contando desde a antiguidade até Jesus, todo o plano de Deus. E o Espírito Santo moveu o coração daquele eunuco e ele aceitou a palavra e ele disse, eu quero ser batizado, eu creio. E ali mesmo havia água, eles desceram, pararam o carro, desceram e ali o eunuco foi batizado. E dali Filipe foi arrebatado pelo Espírito. Mas o eunuco seguiu jubiloso, alegre, feliz, dando glórias a Deus, porque ele tinha encontrado a salvação. Que momento maravilhoso! Então veja como Deus age em todas as circunstâncias. Então, quando as coisas não derem muito certo para você, pense que se você estiver ligado,
junto com o Senhor, é porque o plano de Deus está em operação. Você não vai entender exatamente naquele momento, porque o teu tempo não é o tempo de Deus. Mas que o plano está se cumprindo, tenha certeza de que Deus não falha nunca. Ele sempre faz cumprir os seus planos. Mas nós estamos chegando ao final da nossa lição. Eu queria fazer uma saudação especial aos pais, porque hoje nós celebramos o Dia dos Pais. Então, que você, que ainda tem a oportunidade de ter seu pai por perto, você possa abraçá-lo, beijá-lo, ainda que virtualmente, por conta da nossa pandemia. Mas que você agradeça ao Senhor pelo pai que você tem. Se você já não tem mais o seu pai, agradeça pelo pai que você teve. E se você é pai, agradeça a Deus por esse privilégio. Mas agosto também é um mês das missões. E a lição que nós lemos hoje é exatamente sobre missão, sobre o que é ser missionário. Falar sobre Cristo, não deixar passar. Mesmo que você não tenha vocação para ir distante, ir a Samaria ou ir aos confins da terra, que você possa falar ao seu vizinho dessa mensagem maravilhosa que não pode ficar presa no teu coração. Ela tem que ser divulgada, porque a palavra do Senhor é para todo o que nele crer. Então, que você tenha um bom domingo, até a próxima semana, porque uma nova lição certamente vai nos abençoar. Que Deus esteja conosco nesse dia e durante a semana. Bom domingo para você. Boa semana.